Olá a todos, bom dia. O meu nome é Mariana Pereira e sou psicóloga clínica na oficina de psicologia. E hoje estou aqui reunida com a Sofia Martins. Bom dia, Sofia. Olá Mariana, bom dia. A Sofia é também psicóloga clínica aqui na oficina e nós juntámos-nos hoje para trazer este tema da síndrome do intestino irritável. Esta condição afeta cerca de 10% da população portuguesa e, portanto, tem aqui uma expressividade considerável. No entanto, levanta ainda muitas questões e, portanto, nós decidimos juntar-nos para trazer aqui algum input desta componente psicológica e informação da parte da psicologia. Certo, como tu disseste, a síndrome do intestino irritável afeta cerca de 10% da população em Portugal, ou seja, cerca de 1 milhão de pessoas, e acaba por ser uma doença um bocadinho ingrata. Porquê? Porque o seu diagnóstico vem por exclusão de outras patologias. As pessoas, quando vão à gastroenterologia, hum, podem realizar determinados exames, até por exclusão de outras patologias, como a SIBO, exames esses que acabam por ser, intrusivos, de um ponto de vista físico também, mas que ao nível dos resultados para o síndrome de intestino irritável não identificam nenhuma patologia, nenhuma lesão física, porque no síndrome de intestino irritável, na prática, não existe. Uhum. O que pode tornar-se muito frustrante, não é? Porque não estamos muito habituados a ligar dor a uma lesão física e, portanto, sentir dor sem este correlato físico no nosso corpo leva muitas pessoas a questionarem se é da sua própria cabeça. O que é que tens a dizer em relação a isso, Sofia? Sem dúvida, porque em consulta surge muito essa questão, que é se isto é efetivamente real, se é algo da cabeça dos clientes, se vem da imaginação, mas respondendo essa pergunta, é efetivamente real. O que acontece ao nível do síndrome de intestino irritável tem a ver com a hipersensibilidade do nosso intestino, e neste caso das pessoas que sofrem da patologia do síndrome de intestino irritável. Mas para perceber o síndrome do intestino irritável, vou fazer aqui uma breve contextualização do funcionamento do intestino, hum, e alguns conceitos importantes para compreender a própria patologia. Nós ouvimos falar muito da microbiota intestinal, que tem a ver com a diversidade dos micro-organismos que existem dentro do intestino, e este conceito está ligado ao nosso metabolismo, à absorção dos nutrientes, inclusive ao nosso sistema imunitário. E existem também muitas outras substâncias, como a serotonina, a dopamina, estão ligadas ao humor, ao apetite, ao sono, ou seja, funções vitais que são produzidos no intestino. Uma curiosidade é que a serotonina é produzida em cerca de 95% no nosso intestino, que é, sem dúvida, aqui a grande substância do nosso organismo que é responsável pela felicidade. Daí que já dá para perceber um bocadinho da ligação que as nossas emoções, aquilo que nós pensamos, tem também com a forma como o nosso, intestino reage e toda esta sintonia que às vezes se torna, na ausência de sintonia entre o cérebro e o intestino. Uhum. Muito bem, e é por isso que também se diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, não é? Porque existe aqui uma grande produção de neurotransmissores importantes para o nosso bem-estar, como explicavas. Sim, o termo do segundo cérebro tem a ver com o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do nosso intestino, que comunica efetivamente com o cérebro através do nervo vago, que faz esta ligação em ambos os sentidos, ou seja, intestino-cérebro, cérebro-intestino, mas que comunicação é essa que por vezes não funciona assim tão bem. O que Uhum. acontece a nível do síndrome de intestino irritável, tem a ver efetivamente com essa comunicação, porque o cérebro entra em estado de alarme, fica em hipervigilância e movimentos de intestinos que no dia a dia, por pessoas normais, seriam percepcionados de forma natural, ou seja, não despercebida, em pessoas que sofrem pelo síndrome do intestino irritável. Acabam por percepcionar estes movimentos do intestino como dor,
como desconforto e posteriormente leva à sintomatologia da obstipação, da diarreia, das náuseas, há pessoas que chegam a vomitar, portanto a sintomatologia até é bastante alargada. Uhum. E é uma sintomatologia muito física, mas que, como começávamos por explicar, não existe uma lesão física no organismo, o que existe é, como dizias, um problema nesta ligação entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Podes-nos explicar um bocadinho melhor como é que funciona esta ligação, nomeadamente um tema que trazias da hipersensibilidade? Certo, o que acontece aqui é que o nosso nervo vago, hum, tem comunicação com o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que é responsável pelo relaxamento. Esta comunicação fica, com um funcionamento não tão correto, porquê? Porque o nervo vago, através da hipersensibilidade do intestino e também do nosso estado de hipervigilância, a comunicação não é tão bem feita. Posteriormente a isto, nós, enquanto seres humanos naturalmente prontos para a luta, para a fuga, que tem a ver com este mecanismo, vamos reagir. E, muitas vezes acontece que as pessoas que sofrem de síndrome irritável têm comportamentos de evitamento naturais para alívio da ansiedade a curto prazo, no entanto, resultam como fatores de manutenção do síndrome irritável a longo prazo. Ou seja, numa tentativa de regulação dos próprios sintomas, as pessoas acabam por perpetuar algumas dificuldades, não é? Sim, e é aqui que a psicologia entra, ou seja, as pessoas surgem em consulta muitas vezes com comportamentos de evitamento de alimentos, evitamento mesmo de eventos sociais, ou quando vão, vão de forma bastante condicionada a procurar sempre uma casa de banho. Aliás, isto surge em consulta. Eu já tive situações em que clientes, com esta patologia do síndrome irritável, antes da consulta têm que ir à casa de banho e posteriormente à consulta precisam de ir à casa de banho novamente. Ok. E portanto é uma oportunidade ao vivo de trabalhar estas questões. De que forma é que a psicologia pode então ajudar? Olha, a psicologia, entra aqui com 4 frentes. A tão conhecida terapia cognitiva comportamental, que, trabalha ao nível dos pensamentos, na forma de corrigir estes pensamentos que muitas vezes, são disruptivos e, acabam por intensificar a sintomatologia do síndrome irritável, também através da exposição, o que este caso que eu acabei de dar, de cliente que vai antes e pós a consulta, à casa de banho, seria uma situação incrível para trabalhar aqui o cenário da exposição. Hum, Também ao nível da terapia da aceitação e compromisso e da terapia focada na compaixão. Porquê? Porque o fenómeno da autocrítica, da frustração, são sem dúvida marcantes, na forma como as pessoas lidam com a sintomatologia do síndrome irritável. E a outro nível, a hipnoterapia dirigida ao intestino, mas que atua, ao nível do inconsciente, ou seja, a hipnoterapia é, aplicada, ao nível do relaxamento profundo e da imaginação guiada e que leva a que o intestino, através deste trabalho mais inconsciente, passe a funcionar de forma mais tranquila. Ok, muito bem. Portanto, existem aqui, no fundo, duas grandes categorias. Não sei se é justo dizer desta forma, mas parece-me que explicavas três abordagens que incidem aqui nos padrões de pensamento, de comportamento e que ajudam a pessoa a ter mais ferramentas a regular a sintomatologia, e depois esta outra lógica que funciona num nível mais profundo, talvez, mais inconsciente, porque muito desta resposta que nós vamos tendo é automática e involuntária, não é? A dor, em Sim. particular, funciona nesses moldes. Sem dúvida, isso é uma das coisas trabalhadas em consulta, que é muitas vezes esta reação, este evitamento já resulta de um piloto automático.
Tu falas em 2 frentes, mas sem dúvida que, isto são metodologias conjuntas, ou seja, não é uma abordagem específica, nós trabalhamos, nestas frentes todas, porque é sem dúvida necessário trabalhar ao nível da aceitação, ao nível da normalização da sintomatologia, mas também, aqui a parte mais inconsciente para as pessoas aprenderem a a funcionar, a ter outras estratégias, porque a meditação guiada é sem dúvida eficaz no síndrome de intestino irritável, mas todas estas frentes terapêuticas têm o objetivo de atacar, entre aspas, o nosso esquema de alarme que está hiperativo, no síndrome de intestino irritável. Ok, e portanto, eu estava também a pensar que esta lógica que tens vindo a explicar, da parte da psicologia, é também complementar, ou seja, não há só uma integração dentro da própria psicologia de várias abordagens, existe também uma integração com outras áreas de especialidade que podem, no fundo, maximizar os resultados. Sim, o trabalho conjunto com a gastroenterologia e a nutrição é fundamental para haver aqui um alívio da sintomatologia do síndrome de intestino irritável. Porquê? A dieta do Low Food Map é, muito aplicada e traz resultados evidentes, no entanto, este processo da retirada e reintrodução de alguns alimentos, por vezes pode ser frustrante, e a psicologia também intervém aqui de forma a apoiar este processo para gerir a frustração, gerir expectativas e trabalharmos todos numa ótica conjunta. Ok, muito bem. Muito nessa lógica de juntos sermos mais fortes, não é? E de revelar aqui uma interligação muito grande entre corpo e mente e que não podemos focar-nos exclusivamente numa das partes se queremos ter todas as ferramentas ao nosso dispor para regular sintomas. Olha, muito obrigada, Sofia, pela partilha de conhecimento. Queremos também agradecer a quem nos está a ver por ter ficado connosco ao longo desta conversa. Se surgirem questões, dúvidas, podem remeter para nós enquanto oficina de psicologia e estamos por aqui. Um bom dia.